Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes digitais. Sejam todos bem-vindos. Trabalho do Evangelho e Vibração em Paz, das quintas-feiras. Hoje nós vamos começar, o nosso módulo, que é do livro Fonte Viva. Então, o livro tem sempre uma mensagem, uma parte do Evangelho, e as pessoas que vão vir trazer a mensagem referente à página que foi escolhida, tá? É bom, assim, sempre lembrar, por aqui ser uma casa de paz e amor, de religião, a gente se sente muito confortável com a espiritualidade que vai chegando cada vez mais perto de cada um aqui. Então, a gente vê os mesmos rostos, parece que a espiritualidade fica contente e ela traz uma energia salutar tão assim, espetacular. Eu falo, nossa, que sentimento de paz, que a gente passa o dia a dia com um monte de coisas, trabalhando, estudando, trânsito, algumas coisas assim, pagamentos, e aí a gente chega assim com tanta paz, com tanta luz, fala, nossa, esses mentores realmente nos amam, porque a presença é muito grande aqui para nos ajudar. Então, que vocês todos possam ser abençoados. Vamos começar o nosso trabalho, então. Hoje nós temos nosso querido amigo Sérgio Soares, que vai abrir esse módulo. Obreiros atentos. Ele vai fazer a leitura, a mensagem e vai desenvolver a palestra para a gente. A prece inicial e final, Cláudio Abidante. A vibração dos passes por mim, Marcelo Volê, e a vibração das águas para a nossa querida Vilma Copabianco. Vamos fechar os nossos olhos, então, tentar sentir essa espiritualidade que tanto nos ama. Então, eleva teu pensamento a Jesus, sinta abraçado pelo Cristo, traga essa luz assim, bem próxima de ti. Quem quiser sentar no colo de Jesus, quem quiser beijar seus pés, suas mãos, cada um com a sua crença, mas pensa no Cristo, ou ele no Rio Jordão, ou fazendo o sermão da montanha. Dê esse privilégio dessa noite, desses mentores, ligado aos vossos mentores. Traga essa luz. Nós vamos então, agora, com essa energia que se fez, tão resplandecente, acompanhar o Cláudio para essa abertura de prece inicial. Mestre Jesus, estamos aqui reunidos mais uma vez em Teu nome, pedindo a vossa bênção, para que possamos nos fortalecer e aprender os vossos ensinamentos, e assim, sendo melhores a cada dia. Que a espiritualidade amiga possa iluminar o nosso palestrante nessa noite, e que possamos aprender e colocar em prática o que vamos aprender hoje. Que assim seja, graças a Deus. Acho que tá bom. Muito boa noite a todos. Me alegra demais, mais uma vez, ocupar esse lugar, principalmente nesse começo do ano, e ser aquele que vai desenvolver, primeiramente, o nosso estudo em 2025. Mas antes, vamos escutar o que traz o Evangelho, capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão.
Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Será bastante trazer a libré do Senhor para ser-se fiel servidor seu? Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja o seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e o reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar bons frutos. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo, árvore possante cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que hão de se agrupar em torno dela? Os da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e também de fé. Abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou não concita a tratá-la com amor, que ainda havereis dar com abundância seus divinos frutos. Mensagem. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Isso é de Tiago, capítulo 1, versículo 25. Pois bem, a palestra de hoje será sobre obreiros atentos. Ela é fundamentada no livro Fonte Viva, capítulo 8, de Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel. Obreiro atento. O que é, então? É todo aquele que está sempre pronto para realizar boas obras ou bons feitos. Eu gostaria de iniciar citando dois grandes exemplos de obreiros. Primeiro, Pedro, o apóstolo. Após a crucificação do Cristo, ele retorna à sua antiga função, que era pescador, até um pouco envergonhado pelo que havia acontecido. Certo dia, ele vê na praia a figura de Jesus. Então ele se atira à água e vai de encontro àquele a quem ele tanto amava. Jesus, dirigindo-se a ele, pergunta-lhe por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Diante da afirmativa, veja, por 3 vezes. Diante da afirmativa, que sim, que ele o amava, Jesus não coloca em questão o amor de Pedro para com o Cristo, mas sabedor que o caminho que ele enfrentaria seria de dificuldades. E somente com o amor é que nós conseguimos enfrentar as dificuldades. Nesse instante, Pedro se agiganta e logo após ele funda a Casa do Caminho e se torna um dos grandes pilares do cristianismo nascente. Uma outra figura importante é Saulo de Tarso. Certa vez na estrada de Damasco, surpreendido por uma grande luz, cai do cavalo e escuta lhe perguntar: Saulo, por que me persegues? Quem sois vós? Eu sou Jesus. Nesse instante, Saulo reconhece que tudo aquilo que os homens do caminho, na Casa do Caminho, pregavam era verdade. Logo após, ele pergunta então para Jesus o que eu gostaria que fizesse, né? E então, logo após, ele muda para Paulo de Tarso e se torna o grande apóstolo dos gentios, o maior divulgador da Boa Nova do Cristo. Esses são os 2 grandes exemplos que eu gostaria de trazer para todos vocês. Diante disso, você tem se considerado um obreiro atento?
Como tem lidado com as suas responsabilidades no dia a dia? Para aprofundar um pouquinho mais, quando pensarmos na responsabilidade que temos, seja em casa, seja no trabalho, ou mesmo aqui no Centro Espírita, como temos lidado com elas? Será que agimos de forma comprometida e vigilante? Ou estamos esperando que os outros nos lembrem do que precisa ser feito? Na nossa casa, diante de um familiar ou uma pessoa que lá esteja, que nós observamos que ela está meia carente, quieta e tudo, nós nos colocamos a ajudá-la, sabendo que um auxílio no momento desse pode ser a diferença entre a pessoa entrar numa profunda depressão ou sair dela. Como é que nós nos colocamos diante disso? No trabalho, você toma a iniciativa para resolver um problema ou espera que os outros os façam? Diante daquele problema, nós pensamos, isso não é responsabilidade minha? Ou eu me coloco a auxiliar e com isso faço que o trabalho para mim seja melhor e consequentemente para os meus amigos, os meus companheiros de trabalho? Ou aqui mesmo no Centro Espírita, como um trabalhador, ao observar a necessidade que se apresenta, eu me prontifico a colaborar ou espero que outra pessoa assuma essa função? Pois bem, uma outra citação que está no livro, no capítulo 8, diz assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, esse será um bem-aventurado. Pois bem, o que seria então a lei perfeita da liberdade? No contexto espírita, é a compreensão de que somos livres para agir, mas também responsáveis pelas nossas ações, pelas nossas escolhas. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Nós escutamos isso muitas vezes. Um exemplo do dia a dia, uma pessoa que escolhe agir com educação, com solicitude, com paciência, mesmo diante de ofensas e tudo mais, mesmo sendo provocada, ela exerce a sua liberdade de uma forma consciente e contribui para a harmonia do ambiente. Pensando assim, estamos utilizando a nossa liberdade para criar harmonia ou desordem ao nosso redor. Responsabilidade individual. A responsabilidade que cada um tem sobre as suas tarefas, destacando que todo cristão deve ser exemplo de disciplina e dedicação. Vejamos também alguns exemplos, mesmo no trabalho. Um profissional que cumpre suas obrigações sem esperar supervisão, né? Na família, os pais que procuram educar os filhos sem delegar essa função para outra pessoa. Sabe que a responsabilidade é sua. Aqui no Centro Espírita, um voluntário que chega no horário, que prepara o ambiente do trabalho, porque nós sabemos que o trabalho não se inicia quando vocês chegam, mas se inicia antes. Mas esse voluntário, esse trabalhador, ele está sempre disposto a ajudar? Pensando assim, novamente, como encaramos nossos papéis na família, no trabalho, na sociedade, ou aqui mesmo no Centro Espírita? Num outro trecho do mesmo livro, do capítulo 8, diz assim: se dirige, não espera que outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. Se obedece, não reclama instruções reiteradas. Destaco a importância de não terceirizar responsabilidades e agir com autonomia no cumprimento do nosso dever. Como fazer uma abordagem prática de tudo isso que eu estou falando? Perseverança.
Reconhecer que as oportunidades da vida, elas surgem de uma maneira sutil e requerem paciência e dedicação. A oportunidade de servir, ela nunca é gritante, mas é sutil. Ela aparece e nos testa. Se nós aproveitamos, bem. Se não aproveitamos, perdemos a oportunidade. Autonomia, tomar iniciativa sempre no bem, mesmo em situações triviais, mesmo sem esperar autorização de ninguém. Se colocar à frente de qualquer coisa. Atenção para as oportunidades, como eu disse. Não deixar que as oportunidades passem por nós. Porque muitas vezes as oportunidades passam e não voltam. Triste de nós que não aproveitamos as oportunidades. Então, para refletir em tudo isso, como podemos treinar os nossos olhos e coração para reconhecer a sutis oportunidade que a vida nos oferta para agir no bem, no amor? É para se pensar um pouco. A bem-aventurança do obreiro atento. O obreiro atento colhe frutos das suas ações, como, por exemplo, paz de espírito, harmonia interior, colaboração de um mundo melhor. Explicando melhor cada ponto desse, paz de espírito. Um obreiro atento encontra serenidade ao saber que está fazendo a sua parte, que está colaborando consigo e principalmente com o outro. Por exemplo, uma pessoa que se dedica a um tempo da semana ou do dia, que seja da semana, para ouvir, sente-se em paz ao perceber a alegria que ele proporciona. Como eu disse já atrás, às vezes 1 minuto do nosso ouvido, de ouvir o outro, pode fazer muita diferença. E vamos lembrar que muitas vezes precisamos também que alguém tivesse nos ouvido. E quanta diferença fez. Harmonia interior. Agir com retidão e responsabilidade, o indivíduo sente-se alinhado com os verdadeiros valores espirituais. Por exemplo, alguém que resolve um conflito familiar com paciência e amor, ele experimenta um profundo sentimento de equilíbrio. Como eu disse, muitas vezes estamos ali naquele local com uma função: aproveitar aquela oportunidade. De repente, a harmonia daquele ambiente depende das nossas ações. E quanto bom é colaborar para que o nosso ambiente seja de harmonia e de paz. Contribuição para a sociedade. Um trabalhador dedicado, ele busca ser justo e colaborativo em seu ambiente de trabalho, impactando positivamente seus colegas, gerando assim um ambiente mais produtivo, mas, acima de tudo, um ambiente mais respeitoso. Pensando novamente em tudo isso, vamos refletir. A bem-aventurança não está apenas nos grandes feitos, mas na soma de pequenas ações que constroem um mundo melhor. Como podemos multiplicar, então, essas ações do nosso dia a dia? Pensando em tudo que eu disse, você tem sido um obreiro atento? Ou, como sempre, deixamos passar as oportunidades? Deixamos de contribuir para o bem-estar da nossa casa, do nosso trabalho, ou aqui mesmo num ambiente de colaboração?
Sabemos que Deus nos provém pela mão do próprio homem. Quão grande é o benefício em ser o condutor do amor do Pai, de ser o condutor do amor do Cristo para todos nós. Que tal começarmos hoje com pequenos atos, e viver a perfeita lei da liberdade e a sermos obreiros mais atentos? Foi uma alegria e um prazer estarmos juntos na noite de hoje. Muita paz. Vamos fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Jesus. Daquela mesma maneira, quando começou o trabalho, de uma forma simples, coloca na sua mente o Cristo perto de você. Vamos buscando uma posição bem confortável, descansando o braço esquerdo sobre a perna esquerda, o braço direito sobre a perna direita, com as palmas viradas para cima. Vamos pedindo aos mentores da Casa de Paz e Amor, coordenado por Dr. Bezerra de Menezes e professor Eurípides Barçanufo, que possa nos envolver, trazendo essa espiritualidade bem próxima a nós. As servas de Maria, as servas de Clara de Assis, franciscanos, os mentores do Hospital Alvorada, sendo tudo protegido por mentores de proteção, muitos coordenados por Marcos Vinícius, Manecão, que fazem todo um elo de proteção do Paz e Amor. E assim nós vamos pedindo aos médios que se prepararam que possam se levantar, cada um então buscar uma posição de receptação a esses mentores que vão chegando perto, se ligando, centro de força, centro de força. E uma grande nebulosa se faz presente bem no teto do Paz e Amor, espargindo luz. Talvez, como dizem, que é um grande farol da espiritualidade, o Paz e Amor, de repente vindo uma energia tão sublime que o próprio Cristo conseguiu trazer a todos nós. Então essa luz é envolvente. Se declare as suas atitudes, o seu pensamento ao Cristo, envolva. Os médios então, energizados que estão, começa esse passe junto a esses mentores, né, esse passe misto, fazendo toda uma limpeza. E a luz então ela vai entrando no nosso coronário, no alto da cabeça, energizando todos os neurônios, criando novas sinapses, descendo para o frontal, bem na altura da testa, no meio, trazendo uma energia ao hipotálamo, que é o grande administrador das células endócrinas, desse combustível, da serotonina, noradrenalina, todos. E a luz vai descendo então agora para o laríngeo, na altura da garganta, vai higienizando, equilibrando a glândula da tireoide,
a hipófise, que contém todas essas substâncias químicas necessárias para o nosso corpo. E é nesse momento que o Cristo pede que ame a Deus, ame a sua vida, traga perto de ti essa luz, que é essa reencarnação, nessa escola, dessa pátria amada, dessa terra, que foi nos colocado para evoluir. Agradece. Esses centros de força nos traz esse direcionamento, esse esclarecimento de agradecer a vida. E assim essa luz agora contempla o nosso coração, o nosso cardíaco, amando a todos. E é por isso que emanamos energia um a um, ao da frente, o de trás, todos nós nos unindo, do lado esquerdo, do lado direito, mas há uma união com os mentores, nosso com os mentores da Casa de Paz e Amor, junto a essa luz que nos beneficia. E essa luz continua para o esplênico, do lado esquerdo do corpo, aumentando uma energia que funciona como uma bateria. Indo agora do esplênico para o gástrico, na altura do estômago, dissipando o acúmulo de energia natural por causa da alimentação. Muitas vezes nos alimentamos pouco, muitas vezes em excesso, muitas vezes com alguma substância que não deveríamos ingerir. Então vai dissipando. E a luz então desce para o genésico, do baixo ventre, descendo pelas pernas, passando pelas plantas dos pés, subindo pela parte posterior das pernas, indo até a região do básico, bem no cóccix da coluna, te dando base, te dando sustentação. Traga essa energia para si mesmo. E a luz agora sobe a coluna vertebral, vértebra a vértebra, numa forma de espiral, passando pelo humeral, indo até o bulbo, e a explosão de luz. Os caravaneiros fraternos chegam a um e nos leva para o nosso próprio lar, com as servas de Maria abrindo as portas, e a energia de uma luminosidade limpando todos os cômodos aonde moramos, envolvendo aqueles nossos familiares que tanto amamos, tirando qualquer desavença, nós os amamos. Perante ao Cristo, nós nos amamos. Perante a Deus, somos irmãos nessa mesma jornada, nessa mesma caminhada. Vamos também agora direcionando ao local de trabalho, que possa ter um entendimento de todos os trabalhadores, liderados e liderantes, num conjunto de fazer o melhor, de produzir o melhor, de trazer todo esse equilíbrio que faz parte da lei divina, que é a lei do trabalho. Assim mesmo, se porventura precisamos mudar de emprego ou outro, que possa a espiritualidade nos ajudar. Como eu disse, é lei divina. Vamos então voltar aqui para o Paz e Amor, no salão, reunindo toda essa luz, toda essa ligação com esses mentores, e trazendo um equilíbrio
principalmente as urnas lá na frente, primeiramente dos encarnados, que precisam de esclarecimento, proteção, muitas vezes um caminho a seguir. A esses da espiritualidade, não poderíamos dizer também profissionais da espiritualidade, médicos, engenheiros, todos, cientistas, organizando a necessidade do que foi escrito. Vamos também agora, vibrando pelas urnas dos desencarnados e agradecendo a vida que eles tiveram aqui na Terra, trazendo tanta informação, tanta dedicação, onde aprendemos bastante. E hoje estão na pátria espiritual, na verdadeira vida, sendo consagrados, sendo recebidos pelos familiares, amigos, com tanta alegria da volta, porque se passou um tempo de aprendizado nesse planeta escola. E nós entendemos isso, sentimos saudades, mas amamos muito a vida que passamos. E agradecidos com tanto amor, com tanta luz que se envolve aqui hoje, como anjos, arcanjos e serafins vão nos acompanhar para o nosso lar, para o nosso descanso do corpo e da nossa capacidade de entendimento espiritual. E assim é que agradecemos de coração. E vamos dando a sequência agora na fluidificação das águas com a nossa querida Vilma. Obrigada, Marcelo. Queridos amigos, mantendo esse pensamento elevado, os nossos sentimentos sendo purificados e iluminados por essas equipes espirituais aqui presentes, vamos oferecer o que nós temos de melhor, que é a nossa esperança, que é a nossa vontade de estar cada vez melhor. E vamos nos alinhar, então, às equipes da magnetização das águas. Hoje, especificamente, as nossas águas estão sendo magnetizadas lá na clareira, junto com a equipe dos caboclos, dos índios, dos pretos velhos, que foram retirando da natureza toda a folhagem, todas as raízes, cascas de árvores, pólen de flores, a água pura e cristalina daquele riacho da clareira. Então eles maceraram todas essas ervas e misturaram essas águas, que agora eles vão misturar na nossa água, no nosso frasco de água, aqui ou lá em casa, a água que nós deixamos para isso. Então vamos pensar bem positivo, com muito otimismo, que essa água está sendo transformada num grande elixir, contendo a medicação que nós precisamos. O anti-inflamatório, o analgésico, o remédio da pressão, o antidepressivo, o remédio para dor na coluna, dor de estômago, seja qual for a nossa necessidade física. Lembrando sempre que toda a cura vem de dentro para fora. Então, quando nós nos habituarmos a sermos obreiros do bem, como foi tão bem falado aqui hoje, com toda certeza as doenças do corpo vão se extinguir, porque o nosso espírito vai estar curado. Então vamos buscar a cura do nosso espírito através do Evangelho do Cristo, e que Ele nos abençoe hoje e sempre.
Senhor Jesus, chegamos ao final de mais um Evangelho. Agradecemos a oportunidade que nos foi dada. Agradecemos a todos os espíritos que aqui presentes nos iluminaram nessa noite. Agradecemos aos nossos mentores individuais e pedimos a Ele que nos ilumine e nos proteja. Proteja a nossa família, o nosso lar. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o recado final, na verdade, já vou pegar o gancho, né, do Sérgio Obreiros Atentos, né, que somos todos nós. No dia 27 começa, então, a Escola de Aprendiz do Evangelho. Fique atento nisso. Porque a gente passa todo como foi criado o nosso planeta, quem é o nosso governador. Começando com Deus, né? Explicando sobre Deus, passando a base da religião, que é o Velho Testamento, chegando a Jesus, explicando qual é o nosso batismo. A gente não é batizado por água, né? Mas a gente recebe o nosso batismo. Então, somos espíritos imortais, e João Batista explica as falas de Jesus. Então, como será que eu sou batizado? Passando com alguns ensinamentos do cristianismo puro, porque existe o espiritismo, trazendo tantas informações, desde até do Império Romano, desde a criação da Igreja Católica também, até chegar a Kardec, Amélie Boudet, essa grande mulher que muitas vezes nos centros espíritas a gente não fala, lá você vai aprender. Então, assim, essa importância de a gente entender Jesus. Não estou falando nem da codificação de Kardec, porque são 6 livros, mas entender Jesus e você. Isso traz... pelo menos a gente tenta estudar, né? Por isso que existe gente que nem a Vilma, o Tadeu, que você já conhece, tem pessoas muito boas aí para ensinar. Eu também estou lá para ensinar, mas estou mais para aprender. A Tuti, né? Então, essas caras vão receber você, para que você possa entender essa ligação que você tem com Jesus. Né? A religião, até a última palestra eu falei, tudo se liga a Deus, né? Mas no centro está Jesus. Por isso que ele reencarnou aqui. Então, a gente não é religioso para tomar um passe. A gente é religioso, como o Sérgio veio falar, né? Ser obreiros, atento. E a gente não pode perder a oportunidade que nos faz evoluir. Mas como vai fazer? Trabalhar, estudar. Tentar trazer esse esclarecimento. A gente até fala que no final do curso, todos nós somos aprendizes do Evangelho, não tem professores e alunos. Porque chega cada aluno bom, né, e chega alguns que nem eu, assim, que nunca ouvi falar tanta coisa, né, e eu vou aprendendo, você vai aprendendo. E vai, quando chegar no final do ano, você fala, alguma coisa eu já sei. E colocamos em prática. Esse é o convite. Tadeu já deu a semana passada, eu acho que a gente vai até começar essa escola de aprendiz do Evangelho. Tá bom? Muita paz, muito amor. Quem veio pela primeira vez, um excelente 2025 para você e a sua família. Vamos com Deus. De luz, paz e amor em Jesus.